pessoal, eu sou a professora Alexia, aqui do curso de enfermagem da Faculdade Vidal, e hoje a gente vai apresentar o nosso último episódio do Pod Vidal Mais Saúde, falando um pouquinho do Julho Amarelo, né, para prevenção e conscientização sobre as hepatites virais. Hoje a gente tem os nossos alunos aqui que fazem parte do projeto de extensão desenvolvido na faculdade, o Pedro e a Emily, e a gente trouxe também a enfermeira Kiara para falar um pouquinho para vocês sobre as hepatites virais e a vacinação. Eu queria que a Kiara se apresentasse aqui para a gente. Olá, meu nome é Kiara, como a Alexia já falou, sou enfermeira, sou mestre em saúde pública, atualmente doutoranda também em saúde pública pela UFC. Tenho algumas pós-graduações lato sensu e já atuei bastante tempo na unidade básica de saúde, né, o que me permite ter um conhecimento a respeito do assunto. Pronto, obrigada, Kiara. Então, os meninos, eles fizeram algumas perguntas, né, elaboraram algumas perguntas sobre o tema pertinente ao Julho Amarelo, para a gente conversar um pouquinho aqui. Eu queria que eles fizessem, né, as suas considerações e perguntas para a gente discutir. Então, Kiara, sobre a questão desse mês, a temática das hepatites, né? Você poderia nos explicar como o que são essas hepatites, quais os tipos, sintomas, algum assim, só para a gente compreender melhor, né? Pronto. As hepatites virais, existe um leque de hepatites virais. No entanto, aqui no Brasil, as mais que têm uma prevalência maior é a hepatite A, B, C, D e E. E destas, a hepatite A, B e C são as que têm ainda uma prevalência maior, né, em relação a essas 5. Sobre a sintomatologia, né, a forma de transmissão, vai depender do tipo de hepatite, né? Como eu falei, existem 5 que são mais prevalentes, existem mais, mas as mais prevalentes são essas 5, então vai depender muito do tipo de hepatite que seja. Mas, de grosso modo, né, englobando essas 5, seria mais fecal oral, né, por via sexualmente transmissível desprotegido, então a importância de estarmos usando aí o preservativo. Também pode ser por via placentária, se a gestante, né, está com diagnóstico positivo para a hepatite, ela pode estar passando para o feto, principalmente a hepatite principalmente a hepatite E. Pode ser também por pérfuro cortantes, aí entra a gente profissional, né, da área da saúde, né? A importância de estarmos usando aí os EPIs, porque é uma das formas que a gente pode estar pegando aí. A hepatite C é uma das hepatites mais complicadas que nós temos, né? Quando a gente está falando em uso de EPI de forma correta, a gente só lembra de HIV/AIDS e esquece outras doenças que também pode ser transmitido por via pérfuro cortante, como por exemplo a hepatite e a hepatite C. Também pode ser transmitido por transfusão sanguínea, doação de órgãos, mas como bem sabemos, o nosso país, né, via Hemópolis, já tem hoje em dia uma tecnologia muito avançada em relação a isso, então é de forma muito mais rara, dentre outras formas. Kiara, você falou das principais formas de contaminação e os principais sintomas, e se as pessoas que estão contaminadas apresentam sintomas? Pronto, as hepatites virais, elas são muito assintomáticas, que esse é um dos maiores desafios que nós encontramos enquanto saúde pública. Porque como você não apresenta nenhum sinal e sintoma, fica mais difícil você ir buscar atendimento, consequentemente um diagnóstico mais precoce e iniciar o tratamento, né, de forma mais rápida, em tempo hábil. No entanto, se você apresentar alguma sintomatologia, pode ser náusea, vômito, que faz com que a pessoa fique muito em alerta, que seria, né, os olhos e a pele amarelada, que isso implica que já está muito a nível de fígado. Só lembrando, né, hepatites é bem a nível de fígado mesmo, então o processo, a bilirrubina ela é muito mais produzida, por isso você fica, né, ictérico. As fezes, elas costumam ficar mais claras, a urina fica mais escura, então vai dependendo muito também do tipo de hepatite. Pode demorar, né? Então, a você ter alguma sintomatologia e pode confundir com outras doenças, o que acaba dificultando, né? Você conseguir diagnosticar. Exatamente, que existe, né? Dentre os diagnósticos, existe justamente as de exclusão, né, que a gente usa muito o perfil epidemiológico, por exemplo, aqui no Nordeste é comum, então se a pessoa começa a apresentar essa sintomatologia, eu já começo a suspeitar que pode ser hepatite. E o laboratorial?
né, que a gente vai solicitar através de vários exames, a depender também do tipo de hepatite, né, pode ser teste rápido, pode ser hemograma completo, anti-HBsAg, enfim, vai depender muito do tipo de hepatite que você está buscando. E assim, adentrando um pouco assim para nossa área, né, como enfermeiro, para atuar, tem uma certa dificuldade de relacionar outras doenças, a questão da nossa interpretação é uma coisa mais tranquila de se identificar esse tipo de hepatite? Não é tão tranquilo, justamente por isso, porque os sintomas eles se confundem muito com outras doenças também. Então, normalmente, quando chega, a gente avalia, né, o perfil epidemiológico. Por exemplo, se for uma suspeita de hepatite A, provavelmente essa pessoa vai morar em um local que não tem saneamento básico, tem condições de vida mais precárias, né? Então vai depender muito do tipo de hepatite. A gente olha muito os hábitos de vida daquela pessoa. Se eu estou suspeitando de hepatite B, provavelmente ela não se vacinou. Hepatite A, que entrou só no Programa Nacional de Imunização, né, no PNI, a partir de 2014. Então, se é uma pessoa de mais velha, por exemplo, no meu caso, eu não tomei a vacina da hepatite A, só as pessoas de 2014 em diante. Então, vai muito do perfil epidemiológico mesmo daquele paciente. Na estratégia de saúde da família, nós temos os testes rápidos, no entanto, não são para todos os 5 tipos de hepatite. Nós só temos para hepatite B e hepatite C, né, o que dificulta um pouco em relação às outras. Então, seria mesmo ficar ligado mesmo, nós enquanto profissionais de saúde, no perfil epidemiológico daquele paciente, observar cartão de vacina, as condições de moradia dele, o que se ele chegou relatando, porque provavelmente para ele procurar, ele vai estar apresentando alguma sintomatologia, e aí solicitar o diagnóstico para fechar o resultado. Nós sabemos, né, Kiara, como você estava falando, da facilidade dos testes rápidos que hoje a gente encontra nos serviços de saúde. E eu gostaria de saber que muita gente não tem plena confiança nesses testes rápidos devido ao seu rápido resultado e você já tem ali uma certeza se você está ou não contaminado pelas hepatites virais, com alguma hepatite viral. Esses resultados são realmente confiáveis e qual é o público que pode fazer esses testes rápidos? Pronto, esse resultado é altamente fidedigno, né? São resultados mesmo que, se for solicitado uma sorologia para ir para o LACEI, que é o nosso laboratório de referência, realmente demora muito a chegar o resultado, né? Então, eles são... E quando chega, eu nunca peguei, nesses meus longos anos de enfermagem, nunca peguei nenhum resultado que fosse diferente do resultado do teste rápido. Como eu falei, só temos 2, né? O B, a EPA contra a hepatite B e contra a hepatite C. Quando, normalmente, quem faz? A gente costuma fazer mais nas populações de risco, né? No entanto, por exemplo, agora Júlio Amarelo, quem é enfermeiro que trabalha na estratégia de saúde da família, é perfeito para fazer alguma ação voltada para a realização de teste rápido. E você pode fazer na tua população toda, não vai ter problema. Mas eu vou iniciar o meu pré-natal. Na minha primeira consulta de pré-natal, eu já faço esses testes rápidos. Então, tem alguns públicos que realmente a gente prioriza. Mas o teste está lá, é gratuito, está lá no postinho, vizinho à tua casa. Né? Então, assim, não tem desculpa para você não ir realizar os testes. Então, a gente vê aí a importância, né, de sempre procurar o posto de saúde, procurar a rotina, né? Que é nesses momentos que a gente... Se informar, né? Isso. Procurar informação. Exatamente. Um dos maiores desafios nas hepatites virais é justamente a falta de informação. Tanto que quando você vai fazer um levantamento, né? Olhar dos públicos em relação ao perfil de morbimorbilidade da hepatite viral, a gente vê que, óbvio, depende muito de cada região, que sabemos que o nosso país, ele é diferente, né, nas regiões, mas a gente vê um perfil muito de pessoas que não têm um ensino, uma educação muito completa, né? A base, né? Exatamente, são pessoas que, infelizmente, por N motivos, não conseguiram, né, concluir os seus estudos, e a gente vê que está bem presente naquela população, justamente por isso, por causa desse desafio de conseguir informar essas pessoas. É bem complicado, e isso parte muito da estratégia de saúde da família. E o nosso, né, Ministério da Saúde, ele trabalha muito em campanhas, inclusive
que é em todo canto, nesse mês do Ministério da Saúde, falando, né, sobre o Julho Amarelo, justamente visando aí informar a nossa população da importância de estar se vacinando. A gente sabe que, né, depois da pandemia já estava regredindo um pouco, mas a pandemia foi um boom para essa não aceitação, não adesão mais das vacinas. Sim. No Sistema Único de Saúde, né, através do Programa Nacional de Imunização, nós temos 2 vacinas, que é a hepatite B e a hepatite A. A hepatite A, ela é administrada com a criança com os 15 meses de vida. Como eu falei, foi introduzida, né, apenas em 2014, mas desde 2014 já está aí imunizando nossas crianças. E a hepatite B pode ser tomada por qualquer público, né? Ela é tomada pela criança, assim que ela nasce, ela já toma a primeira dose, depois toma aos 2, 4 e 6 meses, que foi introduzida na penta. Adolescente toma 3 doses, adulto toma 3 doses, idosos e gestantes. Ah, Kiara, então se eu me vacinei, tomei minhas 3 vacinas quando era criança, eu preciso tomar de novo? Não, você não precisa mais, você já está imune. O problema é que as pessoas perdem o cartão de vacina. Não sabe se vacinou. Não sabe se tomou, ou tomou uma dose. A segunda dose é para voltar com 1 mês após a primeira. Aí você não volta. Ou então volta, tomei 2. A terceira dose é para voltar com 6 meses após a primeira. Mas aí a pessoa já não volta mais de jeito nenhum. Então você não terminou o esquema. Consequentemente, você não ficou imune. Tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Então, Exatamente. a hepatite A, a gente não tem... Quem não tomou, né, que só começou em 2014, adulto hoje não pode tomar. Não, é mais no público infantil mesmo. Pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização. Entendi. E aí, a gente sabe que existe, né, hepatite aguda e hepatite crônica, né? Qual, assim, a diferença? Se uma hepatite pode tornar crônica ou ambas? Como é esse Exatamente. Uma hepatite iniciou-se como aguda, ela pode sim ter esse perfil de cronicidade. Não todas, né? As hepatites que... o que diferencia, né, a aguda e a crônica é a quantidade de meses, né? Os estudos dizem que a aguda, nesse processo de agudição, ele seria até o 6º mês. Se o paciente passou do 6º mês positivado, né, ele já se transformaria em crônica, que é justamente o que aumenta nossas taxas de mortalidade, porque como costuma ser silenciosa, né, assintomática, os tipos de hepatite, quando você já vai descobrir, já está no processo crônico. E o processo crônico, ele é muito a nível de fígado mesmo. Então, se você não cuidar, vai dar CA de fígado, né, câncer de fígado, câncer hepático, pode dar insuficiência hepática, enfim, então vai ser muito a nível de fígado mesmo, quando a gente está falando desse perfil de cronicidade. Aí, nem todos, né, dos 5 tipos que eu falei, nem todos viram crônicos. Que costumam virar mais crônicos seria a hepatite B e a hepatite C. Eles têm mais esse perfil de cronicidade. Se no início elas são mais assintomáticas, era interessante que a população fizesse esses testes, assim, de rotina? Exatamente. O certo, né, seria a gente estar mesmo não estando sentindo nada, isso, fazer de rotina, né? Fazer de rotina, porque, como já falei da forma de contaminação, por exemplo, tem tanto os testes rápidos como uma busca ativa mesmo do que você pode ter, né? Tem algumas doenças, alguns tipos de hepatite que a gente pega, fui colocar um pincer e coloquei em um canto que não era tão asséptico e eu posso estar contraindo hepatite. Tive relação sexual desprotegida, posso estar contraindo hepatite. Então, apesar de ele ser silencioso, mas eu tenho muitas condutas que podem estar fazendo com que eu adquira essa doença. Então, é de extrema importância que eu esteja sempre, né, investigando quais são os níveis de patologia que eu tenho. Então, é sempre bom a gente ter essas campanhas, não só durante um mês, né? Que a gente tenha esse incentivo para que a população entenda essa importância, porque se a pessoa faz tudo isso, né, não usa preservativo, ou vai num canto que não tem uma asepsia legal, se essa pessoa não tem essa consciência de que ali ela pode estar adquirindo alguma doença, ela nunca vai pensar que ela precisa fazer um teste desse. Exatamente. Então, a maioria das pessoas provavelmente não tem nem ideia de que pode adquirir a doença. Então, eu acho que essa conscientização e essa educação tem que ser um pouco mais forte durante todo o ano, né?
Com certeza. E mais uma vez bato na tecla da atenção primária em saúde, porque a gente sabe que ele que é o alicerce de todo, né? De todo. É lá que se inicia tudo, que parte tudo. Então, eu, enquanto profissional da área da saúde, eu tenho que ter muita consciência do meu papel. E dentre todas as minhas funções, a educação e saúde, da minha área ali, do meu público, tem que ser assim, de extrema importância, que a gente sabe que quando nós somos educados em relação a, né, o que se esteja falando, a minha visão, a minha forma de agir começa a mudar. Óbvio, não em todo mundo, não, tem as exceções, mas, né, por via de regra, as pessoas começam a se conscientizar mais. Outra coisa que eu acho importante falar em relação à hepatite D é que ela tem um link com a hepatite B. Então, para eu pegar a hepatite D, eu já tenho que ter pegado a hepatite B. Já tenho que ter o vírus na minha corrente sanguínea da hepatite B. Ou seja, é como se no SUS tivesse 3 vacinas, porque não tem contra a hepatite D, mas tem contra a hepatite B. Então, consequentemente, quando eu estou com o meu calendário tudo ok, com minhas 3 vacinas, eu não vou ter como pegar a B e nem a D, né? Então, tem esse joguinho aí. Nós falamos muito de educação em saúde, né? E nós sabemos que agora, no ano de 2019, teve uma lei aprovada falando sobre a importância do Julho Amarelo. E mesmo assim, nós não vemos tanta divulgação, tanta informação sobre as hepatites virais que está tão presente no nosso país, que atinge tanta gente. Professora Chiara, eu gostaria de saber também como nós podemos conscientizar esse público, uma forma dessa educação em saúde ser cada vez mais presente, tanto na atenção primária, nas estratégias de saúde da família, nos espaços públicos e também nas nossas escolas e universidades. Pronto. Um exemplo maravilhoso é esse podcast. Ele é um exemplo perfeito, porque quem ouvir já vai ficar altamente consciente do que se trata. Tem gente que nem sabe. E quando eu falo assim, tem gente que nem sabe, eu não estou englobando só a sociedade, não. Só a sociedade mais leiga, não. É todo mundo, inclusive profissionais na área da saúde. As pessoas, por vezes, se detém aquele assunto só na época da graduação e não estuda mais, né? Então, a importância de estarmos cada vez nos atualizando e levando essa informação. O conhecimento ele tem que ser disseminado. Se o conhecimento está só comigo, ele não é tão válido quanto eu disseminar esse conhecimento para todo mundo. Eu não preciso fazer um evento do tamanho do mundo, chamar 50 milhões de pessoas. Às vezes eu faço um post na minha rede social e ele toca uma pessoa. Ah, mas foi só uma pessoa, mas agora é menos uma pessoa que pode vir a adquirir aquela doença. A gente pode, nas escolas, nós temos o programa de saúde na escola. Esse PSE, ele tem por função levar a educação em saúde para as escolas. A gente sabe que quando a gente educa criança, é a melhor maneira que a gente tem de reproduzir, porque ela chega em casa contando para o pai, contando para o irmão, para a tia. Então ela vai... aprendeu, né? Exatamente, ela vai reproduzindo esse conhecimento. E quando ela aprende, ela não esquece mais. É devagarzinho, realmente, é trabalho de formiguinha, mas tem que se iniciar. Eu não consigo, demora demais, mas se você não iniciar, realmente você nunca vai conseguir. Tem que dar, né, o primeiro pontapé para seguir, para conseguir chegar ao teu objetivo, né? E aí, Chiara, a questão da hepatite, né, voltando mais uma vez, ela tem cura, assim, tem tratamento, tem solução, alguma coisa assim? Nem todas vão dos tipos que eu falei tem cura, né? A hepatite B e a hepatite D, ela tem apenas tratamento. Tanto que pacientes que, né, tiveram o contato com esse vírus, eles não podem doar sangue, não podem doar órgãos, porque realmente permanece, né, a nível de IgG, quando a gente faz o exame, permanece lá na nossa corrente sanguínea. Então, eles têm tratamento, né? E esse tratamento, ele é tranquilo, você fica sem apresentar nenhum sintoma, não tem perigo de vir se estava agudo, a virar crônico. É um tratamento altamente eficaz, ambos gratuitos, né, via SUS. Então, assim, realmente é você descobrir se você tem ou não, você ter o seu diagnóstico correto. Cura, esses dois tipos não tem, mas tem tratamento e você segue sua vida tranquilamente. Diminuição de sintoma e aí, né, diminui carga viral, né, provavelmente. Muito. Ao ponto de você não transmitir por via sexual, por exemplo. Sim. De tão baixo que tá. A nível de
diagnóstico. Nós sabemos que o diagnóstico são poucos, mas com o diagnóstico, qual é o principal público atingido? São gestantes, são pessoas sexualmente ativas. Qual é o principal público que está hoje em dia lutando contra as hepatites virais? Pronto. Depende muito de que região a gente está falando, né? Mas aqui a nível de Nordeste, o público mais atingido que nós temos, né, o que dizem aí os estudos, são os homens, numa idade de adulto de 40 a 59 anos, pardos, e, como eu já falei, o nível de escolaridade costuma ser mais baixo. Então, são pessoas que costumam não ter tanto, voltando mais novamente na tecla da educação e saúde, não ter tanto acesso, né, à educação e saúde, aos próprios sistemas que nós temos. Sabemos que o nosso SUS ele é amplo, é repleto, né, de formas de adentrar a esse sistema, a essas redes. No entanto, não é todo mundo que ainda sabe da importância de estar buscando. Então, costumam ser os nossos públicos mais atingidos. As gestantes, quando elas vêm a ter, normalmente elas já tinham. Só foi descoberto na gestação porque você foi obrigada, entre trilhões de aspas, né, a fazer um exame. A gente foi convidada para fazer o exame. Aí é descoberto, mas normalmente ela já estava ativo e não sabia e foi descoberto no período gestacional. O que tem que ter uma gama maior de cuidados, né? Porque, como nós sabemos, algumas hepatites são transmitidas de forma placentária, da mãe para o filho. Exatamente. E o tratamento para hepatite, a gestante também pode realizar? Também pode realizar. É aquele famoso risco e benefício. É óbvio que ela vai precisar passar pelo infectologista, pelo médico obstetra, ambos vão discutir a melhor forma de tratamento para ela, mas se avalia o risco e o benefício. É melhor ela tentar baixar essa carga viral dela até o parto, do que ela não tomar nada e chegar o momento do parto e ter passado para o bebê. E mesmo ela conseguindo, agora a gente falando um pouco sobre essa hepatite na gestação, ela mesmo conseguindo baixar essa carga viral, ela consegue amamentar essas crianças ou não é possível? Consegue sim. Normalmente a transmissão é via placentária. Então não teria nenhum problema como outras doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Quais são os riscos dessa paciente, né, que está gestante, que adquiriu um dos tipos de hepatite, né? Quais são os riscos para ela enquanto gestante? São maiores ou são os mesmos riscos para uma pessoa que não está gestante? São maiores porque, querendo ou não, você já fica com o seu sistema imunológico mais deprimido quando você se encontra gestante, né? Então, os riscos para ela, inclusive de aborto, né, os riscos são bem maiores. E ainda tem a criança, né, que pode nascer com algumas deficiências, com a própria hepatite em si, né? Então, é realmente o risco para uma gestante. E não só hepatite, né? Qualquer outra doença na gestação, ela é bem maior do que no público normal, no público não gestante. Essa criança adquirindo, né? Digamos que ela não conseguiu fazer o tratamento, mas a criança conseguiu nascer e aí o vírus passou para essa criança. O tratamento é o mesmo para essa criança ou não pode fazer esse tratamento? Faz sim um tratamento, né? Inclusive nós temos, além da vacinação, nós temos a imunoglobulina, né, para hepatite B. Nós temos a imunoglobulina também. Então, assim que essa criança nasce, pode ser administrada essa imunoglobulina para evitar que ou ela venha, né, a apresentar sintomas maiores e precisa-se iniciar o tratamento para que não venha a piorar. Porque se no adulto, adolescente, enfim, já tem esse perfil de que se não tratar, virar crônico, a depender do tipo de hepatite, no RN, então, é muito mais complicado. Entendi. Tem áreas aqui a gente falando um pouquinho aqui de Limoeiro do Norte, né? Tem áreas que tem uma prevalência maior dessa doença ou independe da área onde a pessoa mora? Depende muito do tipo de hepatite. Entendi. Né? Tem hepatite, por exemplo, nas regiões mais próximas ao centro, costuma ser mais comum hepatite B. Nas regiões mais afastadas, que tem menos saneamento, hepatite A. Então, vai depender muito do tipo de hepatite, do perfil mesmo epidemiológico daquela população. Você disse que a hepatite A está muito ligada à falta de saneamento, né?
Então, quais são as principais formas de contrair e evitar essa contaminação por hepatite A, já que o público que nasceu antes de 2014 não está vacinado, já que está tão envolvido com o saneamento básico, né? Pronto, a principal forma seria mesmo o saneamento, né? Aí a gente sabe que vai muito uma gestão maior, mas seria fazer uma gestão pública, né? Isso. Que conseguisse atingir essa população. Exatamente, fazer o saneamento de todas as ruas. A principal forma de contaminação é fecal oral. Então, como é que acontece? Por exemplo, a gente lava roupa no rio, bebe a água do rio. Então, é uma pessoa que defecou próximo àquele rio, ao leito daquele rio, e a água, né, leva aquelas fezes que estão contaminadas, e óbvio, não é você pegar, né, quando a gente fala fecal oral, não vou pegar nas fezes e vou colocar na boca, eu não sou doida. As pessoas falam muito isso, não seria dessa forma, né, seria de uma forma mais indireta. Digamos assim, você nem vê que você está ingerindo aquela água, que você está comendo aquele peixe, por isso está comendo aqueles legumes, aquelas frutas, por isso a importância de lavar muito bem todos aqueles alimentos. Que podem até ser contaminados no próprio supermercado, né? Porque todo mundo pega naqueles alimentos, né? Nos legumes, nas frutas, e aí você chega em casa e você não lava, então uma pessoa com as mãos contaminadas já pode ter passado, né? Aquele vírus para os alimentos, e aí você tá, né? Você não andou em nenhum local que podia estar contaminado, mas você adquiriu algo de um supermercado que podia estar contaminado. Com certeza. E aí muita gente nem imagina, né? A importância dos hábitos de higiene mesmo, né? E a higiene em tudo, não é só a higiene consigo, a higiene com a tua casa, a higiene com os seus alimentos. Que outra forma de contaminação também é, por exemplo, se eu tiver, né, e vou no banheiro, uso o banheiro, não faço a higienização de forma correta, depois vem a minha filha e utiliza também, ela pode estar pegando, né? Existem esses contatos próximos também. Mãos, né, contaminadas, e você Exatamente. pega em maçaneta, pega em muitos locais, né? Esses contatos próximos, então nós sabemos, tipo assim, algumas hepatites são passadas por contato próximo, como também a hepatite B é sexualmente transmissível. Então, caso a pessoa teste positivo, alguém próximo a essa pessoa, um parceiro, é também encaminhado ao serviço de saúde para realizar esses testes? De preferência, sim. Né? Eles são chamados e é realizado o teste rápido neles para ver se eles têm aquela mesma hepatite. Se for uma hepatite que não foi para o teste rápido, a gente costuma, por exemplo, uma hepatite A, a gente olha não só a casa, a gente olha a região, né, o local que aquele paciente está inserido para fazer uma busca ativa mesmo, porque provavelmente não foi só ele que pegou. Então, essa busca ativa realmente acontece quando nós temos uma pessoa contaminada pelo vírus da hepatite, né? Sim, é para acontecer. Mas é realidade? Depende muito do profissional que está lá. Então, a importância desse profissional, né, ele está sempre atualizado, fazendo, né, todo esse procedimento de investigação mesmo, né, tendo conhecimento. As hepatites virais são de notificação compulsória. Como bem sabemos, nós somos obrigados, apesar de ter o nome notificação compulsória, mas nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós somos obrigados a notificar. E no finalzinho dessas notificações, a gente tem que dizer o que foi que aconteceu com aquele paciente. Então, a gente precisa estar monitorando aquele paciente até o final do tratamento, aquele paciente entrar em cura, ou até ele ir a óbito, enfim, até o que vai acontecer com aquele paciente. E, consequentemente, é recomendado que a gente olhe, né, em volta para compreender o que foi que aconteceu. Principalmente se for hepatite B e hepatite A, visto que hoje nós já temos vacinação. Saindo assim um pouco da responsabilidade do posto de saúde, né? Dando seguimento ao tratamento mesmo. E existe algum centro? Óbvio que existe, né? Mas, assim, qual é o centro de saúde que é referência, assim, no estado, no nosso município, que dê tratamento? É porque, assim, a hepatite, ela é muito sintomatológica, doença viral. Né? Sabemos que doenças virais nós tratamos de forma sintomatológica. Então, normalmente, vai depender muito do que aquele paciente está sentindo. E esses centros de referência, a gente utiliza muito no caso de cronicidade, que vai precisar fazer o quê? Um transplante, que vai precisar tratar um CA. Então, vai depender muito do que aquele paciente está apresentando. Normalmente, um paciente que a gente pegou ele num caso agudo,
É para casa mesmo, a gente é prescrito a medicação pelo que ele está relatando e o tratamento é feito em casa. Aí não, quando é de forma mais crônica, vai depender do que ele está o quê? Está com câncer, ele está precisando de um transplante, enfim, vai depender do que aquele paciente está apresentando. Entendi, muito bom. Eu acho que deu pra gente pegar aqui muita informação, né? O pessoal que tá vendo a gente já consegue ter uma noção de como adquire esse tipo de doença, né? Como prevenir e a importância das vacinas, né? Essas vacinas, elas são bem divulgadas? Sim. Você acha que na rede pública elas são bem divulgadas? Sim. Chega mesmo em toda a sociedade? Inclusive, a vacinação de criança, ela é obrigada. Aqui, em solo brasileiro, é obrigatório você vacinar os seus filhos. Né? A gente sabe que, por exemplo, para matricular na escola, pede um cartão de vacina. Quem recebe Bolsa Família precisa estar com o cartão de vacina atualizado. E o esquema inicia ao nascer. Né? Então, a gente parte do pressuposto que essas crianças estão vacinadas. Também é muito monitorado a vacinação, né, através de vários programas que existem aí no governo, tanto a nível de Brasil como a nível de estado. Então, faz parte dos indicadores. Grande maioria das políticas públicas, o recurso só vai para o município se atingir os indicadores. E dentre esses indicadores nós temos as vacinações, né, o calendário ok dos nossos pacientes. A vacina da hepatite B, ela foi introduzida no calendário em 1998. Então, não é nada novo, é muito antigo. E em 2012 que foi feito esse mix, né, da segunda, terceira e quarta dose da criança na pentavalente. Então, assim, são vacinas que realmente não tem como as pessoas dizerem que não conhecem, né? Porque não é novo. Tem esse perfil de obrigatoriedade nas crianças. Então, se a criança é obrigatória, o pai sabe. Né? E para eu matricular meu filho, para eu receber meu dinheirinho do Bolsa Família, eu preciso estar com esse cartão ok. Então, em relação à vacinação, eu acredito que realmente é muito... as pessoas saibam da importância. Então, é bom que as pessoas entendam. Se não lembra, né? Não lembro se eu tomei, não sei. É bom voltar no posto. Tem algum problema se a pessoa tomou todo o esquema e esqueceu se tomar novamente? Não tem nenhum problema. É claro que você não vai ficar tomando direto. Sim. Mas guarda o cartãozinho, exatamente, né? Por favor, não perca mais. Até porque não é bom só furadinhas no braço, né? Hepatite B são 3. Né? São Mas 3 fica esse cadastro com o posto de saúde. O posto de saúde não guarda um cadastro, aquela pessoa ali já tomou, ela está voltando. Não tem esse tipo de informação? É para ter no prontuário. É para ter nos cartões espelho, e agora nós temos também, que inclusive foi atualizado, não é mais CIS-PNI, né, está sendo atualizado na verdade, mas a ideia é que daqui a um tempo, naquele GOV, né, naquele programa GOV, que a gente já tem as nossas vacinas contra a Covid-19, a ideia é que daqui a alguns anos esteja tudo interligado ali. Eu cheguei lá em São Paulo e esqueci meu cartão, só olhar lá pelo meu cartão do SUS porque hoje, e consegue ver tudo. Hoje as pessoas não conseguem mais guardar coisa em papel, né? Exatamente. Então tá tudo indo para a nuvem, tá tudo indo para o aplicativo. Então é interessante, às vezes você realmente faz tanto tempo, né? Você não tem aquele papel, você não sabe se tomou todas as doses e você chega no posto. Seria interessante, né? Que você tivesse tudo isso armazenado em algum sistema, né? Várias empresas, inclusive, para contratar os funcionários, eles exigem um cartão de vacina, né? E dentre as vacinas tem a hepatite B. Então, a gente pega demais quando está atuando na estratégia de saúde da família, o pessoal vem desesperado. Não é porque a empresa diz que só posso entrar. E, como eu falei, as doses de hepatite B, você finaliza com 6 meses. Demora. Né? Então, a gente inicia lá, porque a pessoa não tem cartão, ou perdeu, ou nunca tinha se ligado. Aí vai iniciar o esquema, assim, a maior confusão. Então, é melhor já estar com isso tudo ok, que além de prevenir, né, contra as doenças, na hora que você precisar, você já tem lá em mãos tudo ok. Claro que a ideia, né, que realmente não temos mais para onde correr, é que tudo fique informatizado, fique de fácil acesso para todo mundo, mas no momento, né, guardem os seus cartões. Exatamente. Eu tenho vários. Exatamente. Vários cartões. Não perca, porque você vai ter que
iniciar o esquema novamente. E demora, né? 6 meses. E tem alguma contraindicação para essas vacinas? Tem efeitos colaterais? Efeito colateral normalmente é uma dorzinha assim no braço. O comum, coisa, né, de isso, toda vacina. Exatamente, coisa muito leve. Contraindicação são pacientes, por exemplo, imunodeprimidos, são pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, enfim, tem algumas contraindicações que nelas a gente pede a prescrição médica, porque ele vai esse, né, especialista, dependendo da patologia que a pessoa tenha, ele vai avaliar o risco e o benefício. Se é melhor a pessoa tomar a vacina e não ter perigo de estar contraindo a doença, ou se não, aqui não é uma área epidemiológica, vamos arriscar, enfim. Mas é uma vacina altamente segura, tanto que idosos, gestantes podem tomar, né? Então é uma vacina muito segura. Ótimo. Meninos, alguma dúvida Não, mais? Perfeito, maravilhoso. Kiara, muito obrigada, né? Foi muito esclarecedor. Acredito que os meninos também acharam que, né, muita Sim, informação importante. O público que vai estar vendo esse podcast vai ficar bem informado. Realmente eu queria agradecer a sua presença, né, no nosso último podcast aqui do Pode Vidal Mais Saúde, falando, né, de uma campanha tão importante que não é para ser divulgada só no mês de julho, né? É importante que todas essas campanhas tenham a sua importância durante todo o ano, né? Que as pessoas se conscientizem, né? E se previnam, porque o melhor é prevenir, né? Melhor do que você tratar essas doenças é prevenir adquiri-las. Com certeza. Eu que agradeço, né, por terem me convidado, por terem lembrado de mim para falar desse assunto. E é isso, meu povo, vão tomar as vacinas pela misericórdia, né? Todo mundo com sua vacina, seu cartazinho. Para ninguém se contaminar. Muito cuidado, né? Na hora da alimentação, na hora das relações sexuais, estar usando aí preservativo. Se vai fazer tatuagem, colocar pince. Então, muito cuidado com o local que você vai escolher, né? De extrema importância. Nós, profissionais da área da saúde, muito cuidado com os pérfuros cortantes, estarmos usando aí, né? Nos paramentando de forma correta. Para que realmente a gente, como a Alexia falou, você prevenir, né, é uma das coisas mais importantes. E essa ideia de promoção, né, do processo de saúde e adoecimento é de extrema importância. Então, se você está ouvindo aqui, está vendo esse podcast, achou importante, encaminha para alguém, ou via algum post no Instagram, achei importante. Rede social não é só para... Busca mais informação a respeito, né? Ficou com dúvida. Exatamente. Busca mais informação. Então, assim, redes sociais a gente tem que usar a nosso favor também, né? Para estar aí divulgando, disseminando o conhecimento, que é muito importante. Excelente. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer para todo mundo que acompanhou a gente durante esse projeto de extensão, né? Aqui na Faculdade Vidal, que a gente desenvolveu com os podcasts, falando um pouco sobre as campanhas mensais de saúde, promoção, né, e prevenção de várias doenças. E até uma próxima!